paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos aqui em mais um estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos estar estudando Apocalipse 18 e eu te convido a, junto comigo, estar fazendo essa oração, amém? Senhor Deus, nós queremos entregar, Pai, esse estudo nas Tuas mãos. Queremos, Senhor, que em nome de Jesus a Tua palavra venha ser revelada, revelação de Jesus Cristo, que o Senhor, Seu Espírito Santo, Santo Espírito da promessa, esteja nos dando entendimento daquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós enquanto igreja nesse tempo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Nós vamos estar hoje falando sobre o anúncio da queda da Babilônia. E Apocalipse capítulo 18 vai do 1 ao 24 e é uma série de anúncios e visões e fornece detalhes acerca da queda da meretriz Babilônia, que nós vimos no capítulo 17, semana passada. Vimos que a Babilônia representa não exatamente um local, mas todos que perseguiram os cristãos, todos que se opuseram a ele em todo o tempo, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, em várias fases, e quando o Apocalipse foi escrito, determinava a grande cidade de Roma. Mas, então, aqui nesse capítulo 18, nós vamos ver a queda dessa Babilônia. Essa seção é semelhante às profecias sobre a destruição de Tiro, lá em Ezequiel, de capítulo 26 ao 28, e da Babilônia histórica, que está lá em Isaías 13, do capítulo 13 ao capítulo 14, versículo 21. Está lá também a profecia em Jeremias, de 50 a 51. E nesse capítulo a gente vai ver a queda dessa Babilônia, desse poder que manifesta a maldade sobre a criatura, sobre o ser que ama e que busca o Senhor. Amém? E eu gostaria de começar então lendo os versículos 18, 1, que vai dizer assim: o anúncio da queda da Babilônia, está escrito aí no título da minha Bíblia. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Versículo 2, então exclamou com potente voz, exclamou com uma voz tremenda, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Essa é a mesma citação que está lá em Isaías 21, 9 e 13, de 21 a 22. Covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Versículo 3. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, eu até mandei para os irmãos um vídeo que é do Hernande Dias, postei lá no grupo, e nesse vídeo ele está dizendo exatamente das vozes desse capítulo. E a primeira voz é a voz do anjo, e é a voz que anuncia o que está acontecendo, porque é o juízo de Deus sobre a Babilônia, sobre essa meretriz. E nesses versículos, eu anotei aqui, vai dizendo assim, uma voz do céu adverte o povo. O profeta Jeremias fez essa advertência, lá em Jeremias 51, versículo 6 e versículo 45. Apesar dessa Babilônia perseguir e martirizar cristãos, evidentemente, alguns fiéis continuam vivendo lá. Então, assim, existe a Babilônia, o império, mas dentro da Babilônia sempre há aqueles que são perseguidos, que são os cristãos, os que servem a Deus. Assim, esse aviso é para eles, eles são avisados para fugirem, a fim de evitar a tentação de apostatar da fé. Então, existe aí um aviso do anjo para que os cristãos não abandonem a fé.
mas possam fugir nesse momento em que a queda da Babilônia virá, e de escapar do julgamento vindouro, né? E nesse capítulo, o apóstolo João parece ter em mente a atuação dos profetas do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento proclamaram o julgamento sobre as nações prepotentes e opressoras do tempo deles, como a Babilônia. E nesse sentido, o capítulo retrata o fim de todas as instituições humanas que deixam Deus de lado e seduzem pelo poder e pela ganância. Seduz quem? O povo. É um poder que seduz pela riqueza. E aí no capítulo 18, verso 3, está falando isso. A grande Babilônia, ela é julgada, e aqui essa voz de julgamento, ela é julgada por ter contaminado a muitos com a compulsão pela riqueza, sabe? As pessoas vão cegando, é o Deus Mamon. O Deus Mamon, ele opera sobre a terra, ele opera sobre reis, sobre nações e vai seduzindo. As pessoas não veem, de repente, essas pessoas estão brigando, não são mais gratas, não têm amor, não têm paciência. Por quê? Porque começam a viver por ganância. Não sabem nem porquê, mas começam a desejar, e é um desejo, uma luxúria, uma ostentação. Então tudo isso é uma coisa que o Senhor, ele não aceita. E nesse momento vai cair aquela que é acusada de fazer muitos perderem a vida eterna por conta disso. Por conta do poder que vai afetando as pessoas e as esferas da terra. Todo tipo de esfera. Então, amados, no capítulo 18, do 4 ao 5, vai dizer assim, olha, ouvi outra voz. Aqui já é a segunda voz. Do 1 ao 3 é a primeira voz. Isso eu achei interessante quando o Hernandes Dias fala lá no estudo dele. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Olha aí o alerta. Para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, essa segunda voz, né, é uma voz que vai dizer, sai dela, povo meu. É uma orientação semelhante à que foi dada ao povo de Deus, que havia sido deportado para a Babilônia, lá em Jeremias 51, permitindo concluir que a tribulação não será total. Porque se está mandando sair dela, é porque ainda há tempo de sair, ainda há tempo, nem tudo vai ser destruído, mas de uma grande intensidade, como descrita lá em Mateus 24, quando fala dos últimos dias, quando Jesus narra aos seus discípulos a respeito dos últimos dias. Então aqui vai estar acontecendo o poderio da terra, Deus Mamon, Jezabel, todo o poder das trevas que tem imperado, tentado cegar as pessoas desse século com tantas artimanhas, vai ser destruído. Por quê? Porque caiu. E agora o Senhor, na segunda voz, anuncia, sai, povo meu, para que não perca a tua fé e para que não seja cúmplice das maldades desses que no poder têm feito o inferno na terra. Então, no verso de número 6, vai dizer assim, dai-lhes em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Isso está lá no Salmo 137:8 e em Jeremias 50:29. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. E o verso 8, por isso, em um só dia, amados, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Essa
é a segunda voz, que também está em Isaías 47, de 8 a 9. E aqui eu anotei assim: o juízo sobre a grande cidade será proporcional à sua autoglorificação. O quanto é esse poder mal, exerce e se glorifica da maldade, de achar que jamais vai passar nenhuma condenação, nada vai lhe acontecer porque ela é autossuficiente, esse orgulho que a faz pensar que nada pode atingi-la. Essa Babilônia é culpada de orgulho e jactância, como está lá em Ezequiel 28, 2, Isaías 47, de 7 a 9, cuja licenciosidade, quer dizer, ela tem toda liberdade, ou seja, libertinagem, para fazer o que bem entende, luxo, riqueza, seduzem as pessoas e se tornam complacentes, autossuficientes e rejeitam a Deus. Quantas pessoas cegas por conta do Deus desse século, não Deus com letra maiúscula, mas o Deus com letra minúscula que quer imitar o Deus Todo-Poderoso, que se acha, pois bem, nessa hora vai cair. E aí a palavra que é dita aqui no verso 6, pagai-lhe em dobro, ou seja, é uma expressão de Atos, é uma expressão do Antigo Testamento que indica a medida plena do castigo, ou seja, vai pagar em dobro a maldade, vai pagar em dobro tudo que ela fez de errado, vai ser pago em dobro. A Babilônia misturou uma bebida, tá lá no verso 6 também, amarga para os habitantes do mundo. Assim, os anjos derramarão sobre ela pragas misturadas em dobro. Entende? É a justiça de Deus, amados. Não é a nossa, é a de Deus. Por isso, persevere em oração. Se afaste do mal, não seja cúmplice da ganância de homens que passam por cima de todo mundo, que para poder ter um cargo, para poder assumir algo, para poder ter poder, desfaz do ser humano, não cuida do pequenino, despreza a vida, põe acima de tudo a soberba e a ganância, se afasta disso e creia, Deus é Deus, Deus é Deus poderoso. Deus é Deus que ama e quer te dar vida eterna. E aí, o verso 18, isso é para a Babilônia, não é para os cristãos. Verso 18, a partir do 9, vai dizer assim, e aí é do 9 ao 20. Eu não vou ler tudo, para que a gente não se alongue, mas você pode ler. Eu vou ler alguns versículos. Verso 9, ora, aí é os lamentos dos admiradores da Babilônia. Então, a primeira voz é o do juízo, a segunda voz alerta para que o povo de Deus não seja cúmplice, se retira, porque o juízo vai vir e Babilônia vai cair num só dia. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo e muito rápido. Então, aqui é o lamento dos admiradores. Que admiradores? Aqui vai falar, versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela. Quem? São 3 grupos. Primeiro, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quer dizer, os governantes, aqueles que se venderam, se venderam ao poder satânico por conta da luxúria, da ganância. Esses vão começar a lamentar quando virem a fumaceira do seu incêndio, quando virem a queda da Babilônia. Versículo 10, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Os governantes políticos, líderes econômicos. E no verso 11 vai dizer assim, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra. O primeiro grupo são os reis, o segundo são os mercadores, porque já ninguém compra sua mercadoria. Então, o comércio, a mercadoria do ouro, da prata, no verso 12, de pedras preciosas, de pérolas, linho finíssimo, de púrpura, de seda de escarlate, toda espécie de madeira, ou seja, o comércio, os comerciantes vão sentir falta. Por quê? Porque vai ser um tempo da ruína da Babilônia. Então, aqueles que ganhavam
lucravam com ela. Eu até anotei aqui o verso 11, todos os que trabalhavam, no poder econômico, mercadores da terra, e todos os que trabalhavam no transporte, que está no verso 17, a gente vai pular lá para o 17, para a gente não ler tudo, e você pode ler em casa. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quantos labutavam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a financeira do seu incêndio, gritaram: que cidade comparada à grande cidade! Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando, prantearam, gritando: ai, ai da grande cidade, versículo 19, na qual se enriqueceram todos os que possuíram navios no mar e à custa da sua opulência, porque numa só hora foi devastada. E esse verso 19 está dizendo exatamente isso, que eles se unem a prantear. Os reis, os comerciantes, aqueles que tinham o seu dinheiro através da Babilônia que cai. Então, agora eles se veem sem esse poderio e lamentam. Não lamentam pela cidade em si, mas por sua própria ruína econômica. Os marinheiros, os que transportavam, agora não vai ter o que transportar. Tudo foi para o chão. E às vezes, amados, o ser humano pensa que de Deus se zomba, mas a palavra é garantida pelo apóstolo: de Deus não se zomba. Deus, ele é Deus justo, e tudo que o homem planta, ele colhe. Então, aquele que tem plantado a sua vida em ouro, prata, riquezas, quando isso desaparece, ele não tem esperança. Por quê? Porque acabou, e aí está aí lamentando: ai, ai, e agora? Que vai ser de nós? A grande cidade faliu. Por quê? Porque Deus é justo. E essa Babilônia levou muitos à morte, destruiu muitas vidas por conta do seu próprio interesse e do interesse maquiavélico do mal. E agora, o verso 19, eles expressam sua tristeza de forma dramática, como lá em Ezequiel 27, 30. E esses três grupos lamentam. Mas o louvor, aqui expresso no verso 20, vai contrastar com o pesar desses três grupos. Porque no verso 20 vai dizer: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Essa é a voz do júbilo. A voz do lamento são a dos três grupos. A primeira voz é a voz do juízo. A segunda voz é a voz direcionando para que o cristão mantenha sua fé, persevere, se afaste e saia do meio daqueles que compactuam com o mal. E a terceira é a voz do lamento, daqueles que comiam e bebiam e se lambuzavam com as delícias desse mundo, mas de maneira tão sórdida. E a quarta voz é a voz do júbilo do céu, porque enquanto Babilônia cai, há júbilo no céu, daqueles que morreram e que pagaram o preço da sua fé com a própria vida, os mártires que diante de Deus, como nós vimos no próprio Apocalipse, pedem: Senhor, até quando? Até quando não vai ser julgada os que prosperam com maldade? E aqui existe o júbilo. E então, amados, do versículo 20 até o capítulo 19, 4, que eu te convido a estar lendo comigo, acontece uma coisa linda. Constratando com a tristeza dos reis, vem essa voz que contrasta contra a tristeza dos reis, mercadores da terra e transportadores. Contrastando com essa devastação da Babilônia, é motivo de regozijo no céu. Deus responde às orações dos mártires que clamaram dia e noite por ele para vingar o seu sangue, que está lá em Apocalipse 6, 10. Assim, eles entoam um cântico de louvor e gratidão a Deus por seus juízos verdadeiros e justos. E eu gostaria de te convidar a ler isso. Olha o que está dizendo aqui, versículo 21.
A ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Isso é a profecia de Jeremias 51, de 63 a 64. E a voz de arpistas, olha aí, versículo 22, de músicos, é a voz de júbilo, de tocadores de flautas e de clarins. Jamais em ti se ouvirá nenhum artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Ezequiel 26, 12. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noiva ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Está lá em Jeremias 25, 10 também. E versículo 29, nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, essa voz de júbilo, da ganância, da luxúria, de todo esse vislumbre de poder foi acabada, caiu com a Babilônia. E aí agora vem essa voz do céu, o júbilo do céu, que eu te convido a estar jubilando comigo, porque 19:1 vai dizer: depois dessas coisas, da queda da Babilônia, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Essa voz é a multidão dos remidos, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, glória a Deus, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha assentado no trono, dizendo: amém, aleluia, aleluia, aleluia. Amados, nós vamos continuar o 19 semana que vem, mas eu quero te falar, aleluia quer dizer louvado seja Javé. E isso está nos Salmos, Salmo 106, Salmo 111, 1, 112, 1. E o eterno amém, que é dito no céu, quer dizer assim seja. Indica consentimento, assentimento dos anciãos que louvam e da grande multidão de salvos. Não serão poucos, amados. A grande multidão de salvos serão muitos. Que você e eu possamos fazer parte deles, como está Apocalipse 19, 4. No 18, 21, a imagem desse anjo que aparece revela a rápida destruição que virá sobre a cidade e de todo o sistema que ela simboliza na batalha do Armagedon, como se encontra em Apocalipse 14, do 14 ao 20, e no 19, do 11 ao 21. Semana que vem a gente vai falar da batalha do Armagedon. Mas hoje eu gostaria que você terminasse declarando comigo algo. Não importa. O Senhor é Deus de palavra, de aliança. Então tudo que estamos passando, que são apenas início das dores, tudo há de cumprir a palavra profética de Deus. Como esse telefone que está tocando, e eu não sei quem é, mas eu te convido a ouvir a voz do Senhor e declarar junto comigo: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações,
quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todos se prostrarão diante a ti, Senhor. Eu creio e já digo glória a Deus, porque o Rei está voltando e eu e você somos convidados a entender que o amor de Deus excede a nossa compreensão. Ele vai guardar aquele que crê. Por isso, creia, persevere, adore nesse tempo. E eu vou orar por você. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a vida de cada um que junto comigo adora ao Senhor e sabe que Ele é Deus justo e bom e a sua bondade dura para sempre. E você que crê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, diga amém. Shalom, Adonai.